dia, galerinha do 7º ano. Vamos falar então sobre impactos do ecossistema, tá? O que é um ecossistema? Um ecossistema é um conjunto de seres vivos, vegetais, animais ou vírus, bactérias, que conseguem conviver no mesmo ambiente e interagir entre eles e com o meio ambiente, tá? Então, são seres vivos e seres não vivos convivendo junto. Por exemplo, uma planta, um animal e uma pedra, tá? Todo esse conjunto é um ecossistema. Uma floresta é um ecossistema? Sim, uma floresta é um enorme ecossistema, mas uma poça d'água também pode ser um ecossistema. Uma rochazinha, uma pedrinha que tenha seus insetos, que tenha ali vírus, bactérias, também é um ecossistema, tá? Qual é a importância do ecossistema? É a biodiversidade de espécies. Num ecossistema equilibrado, nós temos muita biodiversidade, nós temos muitas espécies interagindo ali, tá? Quando algo sai errado nesse ecossistema, alguém destrói ou até a própria natureza destrói de algum jeito, o que acontece? A extinção de alguma ou de todas as espécies. Por exemplo, a ararinha azul, aquela do rio, né, do filme Rio 1, Rio 2, ela está extinta no Brasil. Por quê? Porque durante muito tempo foi feita a caça predatória, o comércio ilegal de aves. E aí ela não conseguiu mais se reproduzir no ambiente natural e também não conseguiu se reproduzir em cativeiro. Então nós conseguimos extinguir a arara azul do planeta, tá? Infelizmente nós não temos mais. É isso que pode acontecer com a destruição de um ecossistema, nós perdermos várias e várias espécies tão importantes para o planeta, tá? Na destruição do ecossistema tem duas partes, tá? São dois lados, o impacto da espécie humana e o impacto da natureza. O impacto da espécie humana sobre a natureza, qual é? É o desmatamento, a poluição em diversos níveis, né? Qualquer tipo de poluição destrói um ecossistema. A caça predatória, que eu já falei, do comércio ilegal, né? Das aves, a caça por esporte, né? Também destrói um ecossistema. E as espécies exóticas, a introdução dessas espécies em um ecossistema. Eu vou dar dois exemplos. O javali, que veio para o Rio Grande do Sul, alguém trouxe ele para o Rio Grande do Sul, e aí o que aconteceu? Ele destrói tudo. Ele destrói as plantações, ele mata os outros animais menores. Por quê? Porque não existe nenhum predador natural para ele, né? Não tem ninguém aqui que se alimente dele para ocorrer um equilíbrio na natureza. E aí o que acontece? Ele destrói um ecossistema. O pinus, o eucalipto, né? Eles também não têm predador natural, nenhum animalzinho se alimenta deles. Então eles vêm para o nosso ecossistema, né? Alguém traz, principalmente para conseguir a celulose, né? Alguém traz essas plantas para o nosso meio ambiente e aí o que acontece? Ela destrói todo o nosso ecossistema. As plantas que eram ali, que viviam ali, elas morrem, né? Os animais que moravam nessas plantinhas que morreram também morrem, né? Então, assim, ó, é toda uma destruição de um ecossistema por uma espécie que o homem colocou naquele ecossistema. É culpa dessas espécies? É culpa do javali? É culpa do pinus? É culpa do eucalipto? Não. É culpa da espécie humana que fez a introdução dessas espécies no ecossistema. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar minimizar esses estragos, né? A gente não pode deixar esses bichinhos ou essas plantas como vilões, né? A gente tem que tentar minimizar o que a espécie humana fez nesses ecossistemas. E os impactos dos fenômenos naturais, da natureza para a natureza, também são devastadores. Só que tem uma diferença. Quando o ser humano devasta o ecossistema, não tem como ele voltar a ser o que era. Quando a natureza devasta, normalmente esse ecossistema volta parcialmente ou volta totalmente como ele era antes. Esses impactos dos fenômenos naturais são as chuvas,
né? Ventos, tempestades, raios, né? Tudo que acontece durante uma tempestade que vai impactar, vai devastar um ecossistema. Incêndios naturais ocasionados pelos esses próprios raios, ou uma erupção de um vulcão numa ilha, por exemplo, pode impactar todo um ecossistema. Terremotos em terra ou tsunamis no mar, né? Tudo isso impacta e muito os ecossistemas. E aí, quais são as estratégias de sobrevivência dos animais, né? O que os animais fazem para conseguir perpetuar a espécie, se reproduzir e passar os seus genes adiante? Existe a estratégia de defesa, tudo isso vocês têm na apostila, na página 37, tá? A estratégia de defesa. Existe a camuflagem, quando o animalzinho ele consegue se misturar com uma pedra, por exemplo, ele consegue ter a pele igual, ou as penas iguais, ou as asas iguais de uma pedra, de um tronco, e aí quando o predador olha, só vê o tronco, só vê a pedra, ele passa desapercebido naquela paisagem, né? Ele consegue se camuflar completamente naquela paisagem. Tem o mimetismo, que é um desenho numa asa, um desenho na pele do animal, um desenho numa pena do animal. Por exemplo, o mimetismo da borboleta coruja, que ela tem desenhado um olho na asa. Não que ela enxergue desse olho, mas quando o predador avista essa borboleta, aparece o olho, o predador acha que é um bicho muito maior e sai correndo, né? O pavão, aqueles desenhozinhos da cauda do pavão formam diversos olhos. Então, o que acontece? Quando ele abre a cauda dele, os outros animais se afugentam e saem porque acham que são vários bichos na cauda dele. Na verdade, é uma estratégia de mimetismo dele. E também nós temos as substâncias tóxicas, cobras, sapos, abelhas, né? Que o que acontece? Elas exalam alguma coisa, né? E aí podem afugentar um animal ou até mesmo matar o predador para elas conseguirem sobreviver. Também tem a estratégia de sobrevivência de alimentação e reprodução, que é a famosa migração. O que é a migração? É um animal que vive um período de tempo num lugar e quando tá frio ou quando tá calor ele sai, vai para outro para se reproduzir, para comer, para fazer diferentes estratégias de sobrevivência. O exemplo que vocês têm na apostila é da baleia jubarte, que ela vive nos polos. E aí, em determinado momento ali, ela sai para fazer a sua reprodução, para fazer a sua alimentação em outro lugar e depois ela volta para os polos onde ela vive a outra parte do ano. Aqui no sul a gente tem as aves, né? Ali por outubro, novembro, dezembro, muitas aves vêm porque tá calor aqui. A cocota, por exemplo, que a gente vê, o alarido delas nas árvores, elas vêm se reproduzir, vêm se alimentar quando tá quente, né? E depois, quando fica frio, elas já estão no lugarzinho delas de novo, né? Essa migração das aves é uma estratégia de sobrevivência. E a outra estratégia de sobrevivência é a temperatura. Como que os animais, que as plantas fazem para sobreviver ao calor excessivo e ao frio excessivo? Ao calor excessivo, o cactus, né, como a gente já estudou, eles retraem, pegam toda a água que eles encontram, né, na raiz ali, no solo, e fica guardadinho com eles durante todo o verão, né? É uma estratégia de sobrevivência que a planta tem. Os animais têm pelos, têm penas, né, tanto para aguentar o frio excessivo ou o calor excessivo, e também tem a hibernação, que algumas espécies fazem. Os ursos fazem hibernação, os morcegos fazem hibernação. Eles procuram um lugar seguro,
uma caverna, por exemplo, e ficam dormindo ali um período do inverno. Nas mais baixas temperaturas, eles estão lá dormindo e hibernando. Quando passa esse período, eles saem e vivem a vida deles normalmente, tá? Outra estratégia de temperatura no calor excessivo é os elefantes, que têm aquelas enormes orelhas, que para dissipar o calor eles ficam abanando e aí eles conseguem tirar aquele calor. Ou os animais que procuram a sombra no deserto, por exemplo, as cobras do deserto, que elas se enterram na areia, né, para não ficar expostas ao sol, porque são répteis e aí elas podem morrer do calor, né? Então, assim, ó, todos os animais têm as suas estratégias de defesa. O que eu quero que vocês façam? Leiam esse textinho que eu expliquei agora, tá? E façam as atividades da página 39, acabou o texto, 40, tá? As conexões, eu não vou mostrar muito porque o meu livro tem resposta, né? E não dá. A conexões aqui, as atividades 1, 2 e 3, acaba na 41, tá? Então, façam, me entreguem até dia 3 de agosto, segunda-feira que vem, tá? Qualquer dúvida, falem comigo no particular, tá? E espero que vocês façam tudo bonitinho, tudo direitinho, e a gente se fala nas próximas atividades. Beijão!